Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria. E que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos para a lição? E hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025, dentro, desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 4 de hoje, ela tem como título O Senhor é Guerreiro. E a lição de hoje, ela está assim baseada no livro de Êxodo, capítulo 15, no versículo 3, onde ali diz que o Senhor é homem de guerra, ou seja, que o Senhor é um homem guerreiro. E esse adjetivo, que é fortemente mencionado aqui nesse livro, das Sagradas Escrituras, é mencionado pela disposição, imediata do Senhor em defender os seus filhos, em lutar, em batalhar pelo seu povo, e ele, Deus, ele faz justiça, ele faz juízo pelos seus opressores, quando ocorreu ali no Egito, quando o povo de Deus foi realmente exilado, o povo de Deus trabalhou de escravo, para o faraó, e está lá em Êxodo 2, versículos 23 e 25, e quando Israel estava ali exilada no Egito, o povo gemia, pela servidão que eles estavam tendo ali, devido a esse clamor e devido a esse grito, do povo. Deus veio socorrer, lembrando da aliança que ele havia feito com Abraão. E, e ele, Deus, como guerreiro, lutou pela libertação do povo de Israel e por fim, ele fez juízos, ele julgou os egípcios com dureza e assim ele defendeu seus filhos. O que nós podemos ver aqui da lição de hoje é que já na terra prometida também, o povo de Israel, quando ele estava para adentrar a terra que Deus havia prometido, houve uma resistência, dos cananeus, que não havia negociação alguma. E Deus realmente intercedeu, e Deus realmente deu oportunidade para os cananeus se arrependerem. Bem pelo contrário, eles se rebelaram. E eles eram nações assim juntas ali, que eles estavam nessa terra prometida de Canaã, e eram realmente pessoas fortes fisicamente, eles estavam bem armados. E Deus, nessas batalhas contra esses habitantes de Canaã, ele intercedeu nesse conflito, como um estágio anterior a esse conflito, porque isto atingiria o auge da cruz e a consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de Deus serão vindicados, e Deus, realmente, pelo seu fato dele defender, dele realmente ir em favor do seu povo, ele é chamado de o Senhor guerreiro. E o conceito da destruição total ali dos cananeus, que ocorreu ali na Terra Prometida, deve ser entendido como uma base na visão bíblica do mundo, segundo a qual Deus está envolvido em um conflito cósmico, porque por detrás realmente daquelas nações que se encontravam ali na Terra Prometida, existia uma força espiritual por trás, o inimigo por trás, inflamando aquele povo,
e tentando colocar medo realmente em outras nações. E assim Deus teve que intervir com o seu poder. É contra esse mal que nos dias de hoje também ele ronda em todas as esferas, porque existe um grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal. O que está em jogo, em última análise, né, é a reputação de Deus e o caráter, né, que o inimigo tenta manchar, como lá fala em Romanos 3:4 e fala também em Apocalipse 15:3. As Sagradas Escrituras, eles narram assim em vários livros, né, como o Senhor é um Deus guerreiro, para descrever assim esse Deus como um Deus amoroso, de força, de poder, que protege aqueles que o amam, aquelas pessoas que são fiéis a Ele, e Ele garante grandes vitórias em guerras físicas e espirituais, como ocorreu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Quando o seu povo estava sendo ali oprimido, injustiçado, perseguido ali no Egito, o Senhor vai e luta por essas pessoas que estavam clamando, né? E Deus, através disso, ele também julga, leva os seus juízos, e ele derramou esses juízos sobre os opressores que estavam ali no Egito. Porque a maior luta, a maior batalha do cristão é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12, que ele diz: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Que está lá em Efésios 6:12. Aqui o apóstolo Paulo falando que a maior batalha que nós temos não são contra forças assim físicas, são sim contra forças espirituais que atuam nesse mundo, né? Algo assim sobrenatural, algo satânico, que nós não temos forças se Deus realmente não lutar por nós, porque são coisas invisíveis que estão por fora e o inimigo tem realmente um poder enorme. São forças demoníacas que regimentam contra Deus, denegrindo o seu nome, denegrindo o nome de Jesus. E como eles não podem atuar, né, realmente contra Deus, o inimigo não tem esse poder, ele passa a atingir os seus filhos, né? E assim nós precisamos do Senhor guerreiro para nós vencermos essa batalha contra o inimigo. E por isso nós jamais podemos esquecer do grandioso e verdadeiro Deus e poderoso para nos proteger, para nós não sermos enganados por Satanás, porque o inimigo, Satanás, ele é astuto, né? Se ele não ganhar pela força, ele tenta enganar com um falso amor. E ele passa a enganar muitas pessoas, com essa dificuldade das pessoas entenderem ele, essas pessoas passam realmente a achar que tá tudo certo. E pelo fim estão sendo enganadas. Como ele enganou 1/3 dos anjos no céu, ele vai enganar muito mais pessoas no mundo de hoje. E o povo de Israel ficou ali, ó, no Egito, 430 anos cativo, né, lutando para se livrar dali. E foi o tempo suficiente para eles esquecerem o que Deus já havia feito em toda a história do mundo, como criador e mantenedor do universo. Eles esqueceram até que o Deus, a mente criador do universo, ele era adorado pelos seus antepassados. E o conhecimento que eles tinham lá do Deus lá de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, ficou tudo no esquecimento, desapareceu em um determinado tempo, durante esses 430 anos. E para piorar, eles se apegaram a nações pagãs que eles adquiriram realmente manias, cultos, né, e idolatria, e passaram
a adorar deuses falsos e com práticas assim terríveis, né? No terreno da magia, do espiritismo, uma idolatria realmente terrível. E isso nós podemos ver ali no livro de Êxodo 32, versículo 1 a 4. O tempo que Moisés permaneceu ali no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos, transformou em espera impaciente para os filhos de Israel. Esse tempo deixou assim muito impaciente os filhos. E com aquelas joias ali de ouro que eles tinham, que eles haviam que eles trouxeram do Egito, né? Eles exigiram do líder Arão que ele fabricasse um bezerro de ouro fundido, né? Que está lá em Êxodo 32:4. E iniciaram as festividades, eles ofereciam holocaustos a esses deuses estranhos e até trouxeram ofertas pacíficas, que fala lá em Êxodo 32:6. E vejo, ainda antes desses acontecimentos, né, muito antes, o povo de Israel estava sendo oprimido ali no Egito, no exílio, e eles clamaram, está lá em Êxodo 2, versículos 23 até 25, e no momento exato, no momento correto, eles foram atendidos pelo Senhor guerreiro, batalhador, que interveio firmemente pelo seu povo, com sinais e maravilhas que ele fez diante do faraó, que eles ficaram perplexos com o poder de Deus. E o conflito narrado em Êxodo capítulos 1 até 12 foi muito maior que uma simples batalha entre um líder como Moisés e o poderoso faraó do Egito, porque foi uma crescente operação do povo de Israel e o desespero dos cristãos se multiplicaram cada dia mais forte, porque por detrás de forças do lado do faraó, forças espirituais do mal, foram se aumentando, né? E esses capítulos narram a perda, né, da liberdade das pessoas, dos israelitas, na tentativa do faraó de controlar a tudo e a todos. Ele instituiu medidas duras e drásticas, né, violentas, que até de matar meninos hebreus, e só não ocorreu uma matança maior devido à coragem das parteiras israelitas em ouvir ao Senhor e atuarem. Conforme o entendimento do que era uma guerra, uma batalha no Antigo Oriente, os conflitos entre nações elas eram assim, de última análise, né? Considerados como guerras comuns entre respectivas nações e deuses. Mas Deus ordenou que os israelitas no Egito comemorassem a primeira Páscoa, e ali eles tiveram a primeira experiência religiosa, porque era essencial que eles fossem novamente ensinados, que eles acreditassem no poder de Deus, vissem realmente que Deus, por amor, estava tirando-os dali, e que eles fizessem a verdadeira adoração, e que eles deveriam, com o sangue do Cordeiro, após essa festa da Páscoa, de eles serem se alimentados, para eles passarem nos umbrais das portas, para que fosse marcado, para que eles fossem salvos através dessa marca que está lá em Êxodo 12:7, com uma marca assim de proteção, porque Deus executaria um juízo sobre o Egito, não apenas sobre o faraó, mas também sobre todos os deuses do Egito, que na realidade eram demônios poderosos que estavam por trás da mente do faraó e das suas ações e do próprio povo egípcio, que está lá em Levítico 17:7 e Deuteronômio 32:17. Um poder espiritual sobrenatural, opressivo e em todo o sistema na sociedade, e muito injusto no Egito, que nos dias de hoje também, no mundo, eles atuam, enganando a muitos com doutrinas falsas, com espiritismo, com magia negra, com várias ordenanças, assim, realmente do mal, que por detrás está Satanás.
E assim hoje Deus está em guerra contra esse pecado. Ele não tolerará a existência do pecado como no passado, que falar no Salmo 24:8, Apocalipse 19:11 e também Apocalipse 21:4 e versículo 14. E todos os anjos caídos, assim como os seres humanos identificados de forma definida, que pertencem ao mal, todos serão destruídos na volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo, clamando para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, especialmente o quarto mandamento, na grande volta do nosso Mestre Jesus, que se aproxima, ele levará todos para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que estar atento nas coisas e nos enganos de Satanás no fim dos tempos. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante feliz, que o Espírito de Deus possa inundar realmente a sua mente, o seu coração, que você possa ter esse entendimento com sabedoria. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.